Boa tarde. Eu estava esperando um microfone fixo, porque eu, com esse microfone, a gente não se combina. Eu falo, daqui a pouco eu estou, como fiz agora. Aí fica picado. Você também, Sueli? Ai, que bom. A palestrante também tem esse mesmo problema. Então, está tudo resolvido. Eu prefiro de um fixo. Bom, vamos iniciar esse momento, esse evento, né, que se chama Descolonização do Feminismo, por Lélia Gonzalez. Nós hoje vamos ter a presença, né, e vamos conhecer um pouco mais pela doutora Sandra Sueli Guimarães, que está aqui na frente, que eu convido para tomar aqui à frente. Esse evento vai ser mediado pela doutora Fernanda, por favor. E pela doutora Amanda, por favor. Põe a nossa palestrante, nossa estrela no meio. Bom, aqui vou colocando o seguinte: a nossa mediadora, Amanda Carolino, ela é coordenadora da Comissão Especial para Combate ao Racismo Estrutural e Institucional da PGE. A debatedora, a doutora Fernanda Maiarni, ela é da Comissão Especial para a Promoção de Igualdade de Gênero da Procuradoria. E a palestrante, a doutora Sandra Sueli Lurini Guimarães, doutora em Ciências Sociais e professora do Instituto de Ciências Jurídicas e do PPG em Direito da Universidade Federal do Paraná. Bom, a nossa homenageada, né, a Lélia Gonzalez, né, ela é homenageada em razão, especialmente, do mês de julho, né, que é um mês destinado à reflexão sobre as mulheres negras, né, da América Latina e do Caribe. E a Lélia, ela foi inovadora, né, professora? Porque ela fez um recorte continental, né, nessa questão da interseção, né, da mulher negra. Então, ela juntou a questão da raça, do gênero, e trazendo conceitos novos, alargando as fronteiras, como americano. Quer dizer, ela fez um alargamento dessas fronteiras, porque as questões que afligem as mulheres negras no Brasil são as mesmas que afligem as mulheres da África, as mulheres na América Latina, porque são mulheres que passaram pelo processo de escravidão. Então, todas nós passamos pelas mesmas dificuldades. Ontem, nós participamos de um evento das mulheres brasileiras das carreiras jurídicas, que a Amanda, brilhantemente, também expôs em um painel, e uma desembargadora de Moçambique, doutora Vitalina, ela falou dos mesmos problemas que nós enfrentamos aqui. Quer dizer, uma mulher na África, desembargadora, passando pelos mesmos problemas, as dificuldades das mulheres no Brasil, portanto, na América Latina e no Caribe. Mas nós vamos conhecer melhor a Lélia Gonçalves pela especialista, a nossa convidada. Mas antes eu passo a palavra para a doutora Nathalie, que ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela na Comissão de Gênero. Obrigada, Analice. Também não tenho talento para falar com esse microfone, não. Me perdoem. Eu vim, na verdade, dar um recado
e falar 3 minutos, não quero tomar o tempo do nosso evento. O meu primeiro recado, não sei se todo mundo que está aqui é da Procuradoria, eu sou Nathalie Giordano, sou da Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero da PGE. Foi uma comissão criada aqui na Procuradoria há 2 anos, mais ou menos, e que já tem dado muitos frutos e tem servido assim como inspiração para outros estados. É muito bacana porque a comissão foi criada pensando na Procuradoria, né, em melhorar as políticas internas da PGE em relação à equidade de gênero. Mas foi um trabalho tão potente assim, e teve tanto engajamento pessoal do Bruno do B, vocês sabem, de todos vocês, de todos os membros que estão aqui da comissão, que são vários, aqui começou a se espraiar pelo Brasil. E a Procuradora-Geral de São Paulo, que é a Inês Coimbra, uma mulher negra, muito maravilhosa, ela tem essa pauta né, muito perto, é uma prioridade do mandato, da gestão dela. Ela criou, por iniciativa, né, uma proposta dela no Colégio de Procuradores Gerais, que é um órgão colegiado em todo o Brasil, né, com a presença de todos os procuradores. Ela propôs a criação de um fórum nacional. E esse fórum não é só restrito à equidade de gênero, também ele abrange a questão racial e também a diversidade sexual. É um fórum de equidade. E esse fórum começou a trabalhar faz alguns meses. Eu participo como representante da Procuradoria. E, como primeira ação do fórum, a gente criou um diagnóstico nacional. Em todas as procuradorias de todos os estados do Brasil, hoje, está começando uma pesquisa, e que a gente divulgou hoje na PGE. Vocês devem ter visto esse cartazinho que começou a ser espalhado, vocês vão receber por e-mail. Eu queria pedir para vocês, primeiro, que vocês respondam essa pesquisa. O segundo é que vocês compartilhem isso em todos os grupos que vocês são parte. Vocês vão começar a receber pelo WhatsApp assim, um textinho com um link do Google Forms. E a outra coisa que eu quero pedir é que vocês sejam embaixadores dessa pesquisa. Encontrem com as pessoas no corredor, vão tomar um chopp, saiam para almoçar. E esse mês inteiro vocês falem para as pessoas, respondam. E essa pesquisa é para todo mundo, é para procurador, para servidor, para os terceirizados, para os estagiários, residentes, qualquer pessoa que estiver passando, você pega e fala, você já respondeu a pesquisa? Por quê? A gente vai fazer um diagnóstico em relação a todos esses aspectos. E, nesse ponto, eu até peço desculpas à Comissão de Promoção de Combate ao Racismo, porque não foi possível, assim, esse Fórum Nacional também abrange esse ponto, mas eu tentei lá, né, representar a Procuradoria também nesse aspecto. Mas, enfim, a gente preparou esse dia, e ele vai ajudar demais a propor políticas nacionais. E eu acho que as procuradorias têm muitos problemas em comum, e isso vai nos ajudar. Então, é a primeira iniciativa nacional nesse sentido. Eu sei que a gente responde muita pesquisa, então, não me perdoem, né, mas acho que realmente vai ser muito importante. Tá? Então, eu queria passar essa mensagem e contar com a ajuda de todos vocês para que vocês sejam nossos embaixadores, aí, repliquem isso em todas as especializadas, em todos os lugares. Então, fiz esse recado, aproveitei, e eu achei que foi muito simbólico que esse evento acontecesse hoje, no exato primeiro dia que a pesquisa foi iniciada. Então, feito esse parênteses, né, grande, eu queria parabenizar a Amanda pela organização desse evento. A Amanda é uma pessoa iluminada, né? A gente sabe a força que ela tem, a luz que ela tem, e como a Procuradoria tem sorte de tê-la aqui como servidora, e como que ela... tudo que ela faz é maravilhoso. Então, assim, estamos aqui para ouvi-la. E parabéns por essa iniciativa e todos os eventos que vocês têm organizado na Comissão de Combate ao Racismo. Nós somos comissões irmãs, né? A gente tem um grupo que a gente trabalha também em parceria, e esse é um evento em parceria. A Fernanda que também está aqui, que é vice-presidente da nossa Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero. Esses nomes são muito grandes, né? Gente, eu me confundo o tempo todo. A gente tem que pensar numa sigla fácil. Comissão, né? de Gênero e Comissão de Combate ao Racismo. Tá bom, obrigada, gente. Trava a língua, né? A outra coisa que eu queria falar, né, parabenizar vocês. O segundo ponto que eu queria, um recado que eu queria transmitir, uma notícia, é que, inspirada nessa Comissão Nacional, nesse Fórum Nacional de Equidade,
eu pedi ao Bruno, essa semana, que ampliasse o objeto da nossa comissão de promoção à igualdade de gênero. Essa questão da diversidade sexual é uma questão que já surgia aqui na Procuradoria, as pessoas me procuravam no corredor para falar sobre esse assunto. Eu não sei, assim, não era muito tema da comissão até hoje, né? Mas eu comecei a achar que isso era um tema cada vez mais candente, importante, e ele autorizou a ampliação do objeto da nossa comissão. Tá? Eu fiquei muito feliz, todos da comissão ficamos muito felizes. Eu queria pedir a ajuda de vocês, né? Quem tiver alguma ideia, quem tiver alguma sugestão, fale com a gente da comissão. Todo mundo conhece alguém que é da comissão, não precisa falar comigo, necessariamente, ou com a Fernanda, mas a nossa comissão tem braços aí em todos os ramos da Procuradoria, né? Conversem com alguém da comissão, façam sugestões. Eu já ouvi sugestões no corredor. As publicações da PGE poderiam ser assim, poderiam ser assadas, vocês podiam fazer um evento sobre... Não. Então, se sintam, né, representados pela nossa comissão, falem conosco. Tá? A gente vai começar agora todo um trabalho. O tema da equidade já tem sido trabalhado lá há 3 anos, né, 2 anos, então a gente já está numa outra fase, agora a gente vai começar esse novo trabalho. Então, por favor, nos ajudem. A gente quer colaborar, quer fazer propostas também em relação a esse tema tão importante. E o terceiro ponto que eu queria tratar, e aí já passamos a palestra, é que eu queria agradecer a professora Sandra, não apenas por ter vindo aqui para estar conosco, né, se deslocado, mas a professora Sandra também é uma das examinadoras do nosso prêmio Maria da Penha. Isso vai ser publicado muito em breve, essa semana, possivelmente, a resolução lá com a comissão, com os trabalhos que foram recebidos. Foi um sucesso, a gente recebeu muitos trabalhos, a gente está muito feliz. E acho que é uma ação que foi pensada na comissão também, né, e que para homenagear a nossa primeira procuradora da PGE. E acho que é algo também que eu espalhei por todo o Brasil, nesses grupos que eu participo, para tentar espalhar essa semente. E acho que vai ser algo bastante bonito. A gente vai, né, examinar agora, começar o exame dos trabalhos. Então, queria agradecer à professora Sandra, que ela vai nos ajudar duplamente, né, não tão apenas nesse evento, mas também no prêmio. Então, esses eram os meus recados. E agora eu passo a palavra às nossas palestrantes. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e todos que estão aqui. Agradecer mesmo, porque eu sei que é difícil parar o trabalho, vir para cá, estar aqui presente, para falar de um tema que é fundamental, mas que nem tão reconhecido assim. Então, ainda, né, mas eu estou aqui fazendo meu trabalho de formiguinha, a cada evento, trazendo aqui uma pulga atrás da orelha para falar sobre isso. Queria agradecer a presença da professora Sandra, a nossa vice-presidente da comissão, as presidentes da comissão que estão aqui, presidentas, por encamparem essa ideia, né, que eu vou, como diz a Analice, quando eu coço meu cabelo, ela fica com medo da ideia que vem aí. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês aproveitem a palestra. Hoje não é o meu dia de falar, mas, claro que vou dizer, porque falo demais, né? Então vou falar rapidinho. A importância que é de fazer esse evento entre as comissões, que a gente buscou isso através de uma reunião conjunta que a gente fez, tentar aproximar as comissões, porque isso é uma busca de interseção que veio também muito com o evento que a Fernanda fez em março, que a comissão fez vários eventos em março, né, no mês da mulher, para falar sobre interseção. E acho que Lélia Gonzalez, assim, é uma pensadora fundamental quando a gente fala de feminismo negro. E ela sempre diz que o feminismo que não aborde a questão de raça é um feminismo muito perigoso, porque ele favorece um determinado grupo de mulheres, e enquanto as outras continuam imperceptíveis, né? Então, a gente trazer esse tema da interseção é fundamental para poder unificar essa luta e olhar para essas mulheres que estão por trás das outras mulheres, enquanto essas buscam, né, os cargos de poder, os espaços de poder. Então, é bem importante que nós façamos esse link entre as comissões
inclusive nos eventos de conscientização, para que as pessoas comecem a pensar nisso. A gente estava agora falando ali, antes de começar o evento, sobre a naturalização do racismo, com falas, ou piadas, ou comentários que as pessoas dizem que nem sabem que é racismo, né? E que é porque é natural. Porque é natural falar isso, porque é natural tecer comentários, porque o racismo vai sendo naturalizado e subjugando as pessoas negras a um espaço de não conhecimento, de subalternidade. Então, a gente está virando essa chave, estamos aproveitando o momento da instituição, que está dando corda, então eu estou aproveitando mesmo. E, assim, muito obrigada por todo mundo estar aqui. Essa semana, a gente conseguiu publicar o regimento interno da nossa comissão também. Isso realmente é de comemorar, porque assim, é uma preocupação muito grande é que a comissão fosse frágil, né? Uma comissão permanente é uma comissão frágil. Troca o gabinete, a gente não sabe se vai continuar. Então, um avanço muito grande foi ter tornado a comissão permanente e agora, recentemente, publicado o nosso regimento interno, vinculados ao gabinete. Então, a gente pretende estar aí nessa luta e nessa batalha, né? Por muitos e muitos anos. Então, eu vou passar aqui a palavra a quem veio falar, especialista, a professora Sandra, que a Ana Alice já falou, né, o mini currículo dela. E boa palestra para todos nós. Obrigada. Você tá com... Quer falar em pé ou quer falar sentado? Tem slides? Boa tarde a todas, a todos e todes. Eu tenho uma apresentação. Quando a Fernanda... Eu sou muito informal, eu gosto da informalidade porque aproxima as pessoas, né? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, da PGE do Rio, na figura da Fernanda, e aí vem a informalidade, né, porque acho que a primeira mensagem que ela me mandou, eu já respondi a chamando de Fernanda. Disse, olha, me desculpa, mas eu gosto mesmo da informalidade. E que bom que ela também gostou e a gente já travou ali um diálogo. Então, agradecer ao convite, parabenizar a PGE pela promoção do evento. Nós precisamos, sim, desses espaços de diálogo sobre essas questões. Quando eu conversei com a Fernanda, ela falou do tema, né, da descolonização do feminismo, mas que seria também um evento em alusão ao que a gente chama Julho das Pretas, né, que é o mês de julho, é o mês que nós comemoramos o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aí, quando ela falou que era a Lélia Gonzalez, eu pensei, bem, eu não vou fazer um enfoque só do feminismo, né? Mas situar um pouco o pensamento da Lélia, porque é provável que alguns que estejam aqui nunca tenham lido a Lélia. E aí eu consigo fazer com que todo mundo tenha a mínima dimensão de quem é essa mulher tão potente, né, que adotou o Rio como a sua casa, né? A Lélia era a mineira mais carioca que se poderia conhecer. E eu também queria fazer um pequeno registro da minha felicidade de ser a primeira vez que venho ao Rio e para falar de uma mulher negra tão potente como a Lélia Gonzalez. E aí eu dei esse título, né, uma intérprete do Brasil, que não é uma tese minha. Tem uma historiadora chamada Raquel Barretos, né, que faz essa construção de que a Lélia é uma intérprete do Brasil, mas nenhum de nós, nas nossas graduações, ouvimos falar disso, né? Ouvimos falar do Florestan Fernandes, do Caio Prado, né, do Fernando Henrique Cardoso, do Sérgio Buarque de Holanda, de tantos outros intérpretes do Brasil. Mas a Lélia também é uma intérprete do Brasil. Ela nos permite entender algumas especificidades da sociedade brasileira, como, por exemplo, o racismo à brasileira, que eu também vou abordar aqui. E aí, então, dei esse título, né? O que eu fiz? Será que desliguei? Está aqui. Aqui, para a gente ter uma ideia, para quem não conhece a Lélia, da magnitude, da potência que é essa mulher, quando a Angela Davis, ao voltar ao Brasil em 2019, né, ela disse exatamente isso. Eu sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos?
Acho que aprendi mais com a Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. A Lélia, nas suas viagens para fora do Brasil, ela teve contato com a Angela Davis, né? Elas travaram alguns diálogos. E aí, em 2019, quando a Angela Davis falou isso, aí foi aquele burburinho. Nossa, quem é Lélia? Quem é Lélia Gonzalez? A Angela Davis falando dessa mulher. E aí houve uma procura muito grande pelo pensamento da Lélia. Inclusive, pela primeira vez, uma editora grande publicou textos da Lélia, que é aquela publicação aqui que a Fernanda tem em mãos, porque o que se tinha dela era o Primavera para Rosas Negras, mas publicada por uma editora pequena, né? Acho que era até um coletivo. E aí, a primeira vez, em 2021, que uma editora grande do mercado editorial publicou os textos da Lélia. Então, só para vocês terem ideia de quem é essa mulher. Eu começo com esse excerto da Lélia, porque fala um pouco não só da própria Lélia, mas de parte de muitos brasileiros que nasceram negros e pobres nesse país. Eu vou situar alguns aspectos da obra dela, da vida dela, porque é quase que indissociável elementos da vida e da obra. Então, quando ela fala assim, a barra é pesada, eu sou uma mulher negra, nascida de família pobre, meu pai era operário negro, minha mãe uma índia analfabeta. Gente, eu conservei aqui o termo que a Lélia usou, que a gente não usa hoje, né? Seria indígena, mas aí eu mantive da forma que estava lá no original. Então, vejo que a própria formação dela, né, já vem dessa fusão do indígena com o negro, né, que depois eu vou falar mais lá na frente, que isso serviu para a construção da tese da democracia racial, que de democracia racial não tem nada, né? Tiveram 18 filhos, e eu sou a 17ª. E acontece que, nessa família, todos trabalhavam. Ninguém passava da escola primária. Essa é a realidade ainda hoje de milhões e milhões de brasileiros negros, né? Porque o sistema ideológico internalizado pela família era esse: estudar até a escola primária e depois todo mundo ia à batalha para ajudar a sustentar a família. Então, esse é um pouco, né, da vida da Lélia. Aqui alguns aspectos de vida e obra. Ela é mineira, né, mas veio ao Rio aos 7 anos de idade, trazida pelo seu irmão, que chegou a ser um grande jogador do Flamengo na década de 30, 40, né, o Jaime Almeida. E ela diz, o Jaime foi o primeiro da família a passar a barreira da raça, né, porque foi um homem que conseguiu viver do futebol, numa época em que negros não eram bem vistos no futebol. Não sei se vocês sabem, mas até a década de 30, início da década de 40, não era aceitável jogadores negros, né? Se hoje a realidade é essa, mas é porque alguns foram lá e furaram nessa bolha, e o Jaime é um desses, né? Então, quando o pai da Lélia morre e o Jaime, que era um dos irmãos mais velhos, traz toda a família para o Rio, a Lélia tinha apenas 7 anos, né? Então, por isso que a gente se convence de que ela é uma carioca, né? Porque ela viveu aqui por muito tempo. Esse aspecto do deslocamento, isso é muito comum entre intelectuais negros. A saída do interior para uma cidade maior, a saída de um estado para outro estado, como foi o caso dela, sempre em busca, né, de alguma oportunidade para alterar sua trajetória, que acaba sendo um deslocamento geográfico, mas também, como no caso dela, um deslocamento social, né, de sair do espaço de subalternidade, de precarização, e ocupar um espaço social mais qualificado. E ela considera que o Jaime, esse irmão, era como uma espécie de pai simbólico, no qual ela se inspira para romper, não é, com aquele lugar que até então era o lugar destinado a mulheres negras, né, quase sempre o trabalho doméstico. A formação acadêmica da Lélia, ela fez história numa época que não separava história e geografia. Então, tem a formação em história e geografia, depois ela fez filosofia, mestrado em comunicação e doutorado inconcluso em antropologia. Mas ajudou também a formar cursos livres no Brasil de formação em psicanálise, né? Era uma teórica que a gente pode dizer que era polifônica, porque ela dialogava com vários campos do conhecimento, né? Só aí história, filosofia, geografia, psicanálise, cultura popular, que era um dos temas também que ela gostava muito. E na sua trajetória tem tantas rupturas quanto continuidades, né? A ruptura, por ser uma mulher negra, que ainda, já naquele momento,
conseguiu uma formação acadêmica, isso não era comum. Até a década de 50, 97% das pessoas com graduação no Brasil eram pessoas brancas, 97%. Né? 96% das pessoas com ensino que a gente chamou de ensino médio, 94% pessoas brancas e 87% de pessoas com formação do nível primário, né, que é hoje o fundamental, pessoas brancas. Então, aquele momento, ter uma mulher negra poliglota, porque ela dominava vários idiomas, com toda essa formação, isso era uma espécie de ruptura com aquilo que era esperado, não só esperado, mas a gente sabe que é desejável pela sociedade brasileira, né, que é uma sociedade cuja mentalidade escravagista se propaga no tempo. Né? A historiadora Lilia Schwartz fala disso, né, que a escravidão no Brasil não foi só um sistema econômico, ela forjou uma mentalidade e essa mentalidade tem se propagado. Né? Eu digo, então, que ela é uma das intelectuais mais importantes, né, do Brasil, do século XX, né? E, embora nem sempre tenha esse reconhecimento, né, a Lélia teria que ser uma leitura obrigatória em qualquer graduação nesse país, para que a gente pudesse entender melhor a própria formação cultural e social da sociedade brasileira. Como eu falei, é uma autora polifônica, não só por essa formação tão heterogênea, mas pela sua capacidade de dialogar. Ela não ficou presa na academia. A Lélia transitava pela academia, pelos movimentos sociais, pelos coletivos. Inclusive, ela é uma das fundadoras do primeiro coletivo de mulher nesse país, né, que é o coletivo Nizinga, que é um coletivo de mulheres negras. Né? Ia nas escolas de samba, no barracão da escola de samba, dialogar, então, e orgânica, né, aquela intelectual que atua, que não só publica. Aliás, ela nem tinha preocupação com publicações. Né? Tanto que o que a gente tem dela de publicação são artigos, e ela tinha envergadura para publicar muitas e muitas obras. Então, aqui há alguns aspectos da vida dela para a gente não só situar o seu pensamento, mas ter a ideia de... E muitas vezes algumas pessoas se surpreendem. Como que eu nunca ouvi falar dessa mulher? Se ela é tudo isso, como que eu nunca ouvi falar? E a gente tem um nome para isso, né? Racismo epistêmico, que é o apagamento não só da produção de pensamentos que não se coadunam com o modelo hegemônico, que é branco, europeu e branco, e masculino, mas também com o apagamento daqueles que conseguem furar essa bolha e ter uma produção como a Lélia. Né? Eu trago esse excerto aqui, que eu acho muito interessante, de como ela fala dessa construção racial, não é que não se nasce negro. Aqui ela meio que está parafraseando a Simone de Beauvoir quando ela diz que não se nasce, mas se torna mulher. E a Lélia era uma leitora de Beauvoir, inclusive ela traduziu, né, do francês para o português, ela fazia isso, né, tradução de filosofia do francês para o português. E ela diz, olha, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Né? Eu costumo dizer que nenhuma criança branca ela precisou descobrir que ela era branca. Mas uma criança negra, no máximo na adolescência, ela vai descobrir que ela é negra. Né? E essa descoberta não é uma descoberta feliz. Uhul, que bom que eu sou negra. É sempre uma descoberta com alguma dor, não é? Com alguma tentativa de depreciação dos nossos cabelos, dos nossos traços faciais, da nossa capacidade cognitiva. A descoberta da negritude ela sempre vem, de alguma forma, com uma violência, pelo menos simbólica, né? E, às vezes, até física. Ela diz, é uma conquista dura, né? Processo, cruel, que se desenvolve a vida fora. Então, a construção da consciência racial é um processo. Por isso que tem pessoas negras, a gente vê isso, que nega completamente. Porque se é construção, não é natural. Você nasceu negro, nasceu com uma consciência racial. E aí, às vezes, a gente ouve, mas ele é um negro e racista. Não, ele não é racista, porque, para ele ser racista, ele tinha que estar do outro lado, daqueles que operam no sistema do racismo. Ele reproduz o racismo em razão de uma ausência de letramento racial. Assim como a gente não pode dizer que a mulher é machista. Ela reproduz o machismo, né? Porque ela não tem os mecanismos de opressão para ser racista, né? Para ser machista. Aí entra a questão da identidade, que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada, como eu falei ainda há pouco. É processo, é construção. E quanto mais você se distancia em termos ideológicos, mais inseguro você internaliza a ideologia do branqueamento. Essa questão do branqueamento bateu forte em mim,
e eu sei que bate forte em muitos negros também, não é? A tentativa de parecer branco. O Fanon fala isso, o negro não ama o branco, ele ama a brancura. Ele ama aquilo que a brancura proporciona. A possibilidade de você não ser perseguido, de você não ser discriminado pela sua simples quantidade de melanina. Então, a ideologia do branqueamento, inclusive, no Brasil, foi projeto de Estado. Tinha previsão, tem um teórico do início do século XX, João Lacerda, que ele fez uma previsão que, em 2013, ele estava falando isso, 2011, ele estava falando isso lá em 1911, que em 2011, 100 anos depois, o Brasil teria uma população de 80% de pessoas brancas, 20% de miscigenados e 0% de pessoas negras. Então, o projeto de branqueamento do Brasil era um projeto de Estado, não era nem um projeto de governo. E é muito difícil, não ter as pessoas negras não terem, em algum momento, passado ou assimilado, ainda que inconscientemente, essa tentativa de um branqueamento, do parecer branco, para sofrer menos as agruras do racismo. Não é uma opção, eu quero parecer uma mulher branca. Isso são processos que a psicanálise nos ajuda a compreender, são processos inconscientes. E a própria Lélia não escapou disso. Aqui eu trago uma foto que ela diz, na primeira foto eu era Lélia Almeida, uma mulher que tentava se branquear, ao alisar o cabelo, a usar perucas, a usar roupas muito sóbrias, em tons pastéis, sempre ela diz, tentando ser uma lady. Depois ela passa por um processo muito difícil, inclusive com o suicídio do marido, que ao que indica, tem muita relação com o casamento deles, porque eles tinham uma relação que a família até aceitava. Ele era um espanhol, portanto, um homem branco. Quando decide casar, ela diz, aí pronto, a família não aceitou mais, porque aceitava que ele vivesse numa... eu não lembro agora o termo que ela fala, mas algo semelhante a uma união estável, que nem seria isso, num concubinato, que era o termo da época. Ela diz, mas aí quando casou, ela diz, aí para eles era uma concubinagem, uma mistura de concubinato com sacanagem. E isso não era permitido para um homem branco. E ele vem a se suicidar. Ela fica reclusa por um tempo, volta para Minas, passa um tempo lá, a gente tem poucas referências a esse respeito, isso é muito comum também na biografia de pessoas negras que não eram dos circuitos hegemônicos de poder, então não tem muito registro, são muitos espaços. E aí, quando ela volta para o Rio, e ele sempre, o Carlos Gonzalez, o Gonzalez é do marido, o sobrenome do marido, ele sempre falava, Lélia, você precisa pensar na sua dimensão racial, você é uma mulher negra, mas que, de alguma maneira, se passava, se aproximava desse ideal do branqueamento. E aí, depois, ela retoma, parece que isso fica ecoando, quando ela assume realmente, inclusive teoricamente, essa preocupação, esse engajamento com a questão racial. E aí a gente vê uma mudança, que não é só uma mudança na estética, especialmente no cabelo, que o cabelo, para a pessoa negra, ele é um marcador corpóreo muito importante, para o bem ou para o mal. Então, só em 74 é que ela vai, então, ter o estalo dessa dimensão política, e política aqui no sentido amplo, inclusive de mudanças, de ações, da questão racial. E ela, então, começa o seu trabalho como intelectual, muito engajada com essa questão e essa preocupação desse processo não só histórico, mas permanente de subordinação do negro, que não ficou lá na escravidão, que não se dissipou com uma lei abolicionista. O que ela percebe, fazendo uma linha histórica, é que, desde o início, o negro já chega aqui, e a gente, muitas vezes, nos próprios processos pedagógicos, acadêmicos, a nossa concepção, aquilo que nós aprendemos sobre o negro, é como se tudo começasse com a escravidão. Parece que não tem uma história do negro antes da escravidão. E é só a partir desse processo de subordinação que se dá aqui. E ela, então, começa, não só academicamente, a pesquisa acadêmica, mas a militância também nos movimentos sociais. Ela é uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, que tem uma sede, tem um início aqui no Rio e depois vai para outros estados.
Eu digo que ela é uma das grandes responsáveis pela introdução do debate do racismo, não só na academia, né, mas fóruns nacionais e internacionais. Tem uma curiosidade sobre a Lélia, que ela certamente é uma das primeiras, ou a primeira mulher negra a sair do Brasil, né, a sair do Brasil para tratar das questões raciais. Né, isso na década de 70 e 80, que até para mulheres brancas era difícil sair do Brasil para participar de eventos internacionais. E mundo afora, né, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Finlândia, alguns países da África, e ela sempre levava essa questão da denúncia de qual era o lugar do negro no Brasil, porque qual era a imagem internacional do Brasil, qual era o discurso difundido sobre o Brasil, que aqui existia uma verdadeira democracia racial. Inclusive, chefes, representantes de alguns estados estrangeiros vinham ao Brasil conhecer, nossa, como é que é essa fórmula que o Brasil tem de uma democracia racial. Sim, em outros países tinha apartheid, né, tinha segregação legal. Então, vamos aprender com os brasileiros democracia racial. Mas bastava chegar no Brasil, descer no aeroporto e ver onde é que estavam as pessoas negras, né, nos trabalhos mais precarizados. Em qualquer instituição, bastava fazer o que eu chamo o teste do pescoço, né? E acho que todas as pessoas negras, em algum momento, aprendem esse teste. A gente entra no lugar e olha, né, para os lados. Onde é que estão os negros? Né? Raramente eles estão ocupando espaços de poder, espaços de prestígio. E aí isso refutava completamente a ideia de que aqui era um paraíso da raça. Ela confrontou veementemente, né, uma grande crítica do clássico do Gilberto Freire, né, o Casa Grande Senzala, que ali você tem toda a construção de uma proximidade do europeu, do português com o negro e com o indígena, e aí a suposta prova dessa proximidade, dessa harmonia, seria a miscigenação. Mas a Lélia vai dizer, olha, o que não se fala, e o próprio Freire não fala, que a gênese dessa miscigenação, somos sim um povo miscigenado, mas a gênese dessa miscigenação é o estupro colonial. Não teve casamento interracial, né? Europeus casando com brancas e com indígenas. Né? A própria história dela revela isso, que no momento que ela casou, a família dele passou a atacar, né? Chamar de preta safada, de prostituta. Né? E aí tem lá aquele brocardo, né? Inclusive que o Freire fala, né? Que a branca para casar, né? A preta para trabalhar, né? E a mulata para fornicar. Então, não tinha casamento interracial, é estupro colonial mesmo. E ela confronta essa tese porque ela diz que um dos grandes problemas que vira um mito, né, da democracia racial é um comprometimento, um obstáculo para a própria construção de uma consciência racial. Porque, vejam, se há uma harmonia racial, se não há conflito, para que eu preciso de uma consciência racial? Para que eu preciso de ativismo? Eu estou lutando contra o quê se o problema não existe? Né? E também isso contribuiu muito para a própria assimilação, inclusive por sujeitos negros, desse lugar da subalternização, né? De se colocar, lógico que à custa de muita violência simbólica, como um sujeito subalternizado. Então, ela mostra o desserviço que é a democracia, a suposta democracia racial. Aquilo que eu falei no início, que não é uma tese minha, mas que é da Raquel Barreto, né, de que ela é uma intérprete do Brasil. E a grande originalidade da Lélia é justamente trazer esse protagonismo do negro. Porque, inclusive, ela vai mostrar que a cultura brasileira ela tem uma dívida muito maior com o negro do que com o europeu, mas nós aprendemos que a nossa cultura é de influência europeia, um pouco indígena e um pouco negra. Não, o cerne é exatamente o elemento, o critério racial e da cultura africana. Ela, inclusive, tem uma expressão muito interessante, né, que ela chama de pretuguês, que ela diz, olha, o português falado no Brasil é um português falado diferente de qualquer lugar do mundo. Né? Mesmo de países africanos que assimilaram o português, é muito semelhante ao português de Portugal. O português do Brasil não é semelhante ao português de Portugal, tanto na pronúncia, né, quanto na riqueza de vocabulário. Ela diz porque houve uma africanização do português, e aí ela chama de pretuguês, né, porque é um português falado por pretos. E a grande questão que ela enfrenta é esse processo constante
né, de exclusão do negro dos espaços de poder, dos espaços de reconhecimento, sendo que esse país foi construído com sangue, suor e lágrima de sujeitos negros. Mas é como o Florestan Fernandes diz, o negro produziu aquilo que ele não pôde usufruir. Então, tudo aquilo que foi produzido é usufruído pela branquitude. Essa produção autoral dela, e que é original, como eu falei, ela vai enfatizar o protagonismo do negro e a grande questão, que para ela é muito cara, desse lugar, desse espaço da mulher negra. Porque nós temos uma sociedade que, lógico, é estruturada economicamente, mas ela é principalmente estruturada racialmente. Porque tem uma divisão social que resulta de uma estratificação racial. Então, você tem no topo da pirâmide um homem branco, depois a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. A mulher negra está na base. Por isso que a Angela Davis diz que, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Quando nós vemos aqui procuradoras negras num órgão como a PGE, isso nos aquece o coração, porque nós sabemos que são mulheres que romperam com todo um legado de subalternidade. E isso também é muito verdadeiro para mim. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter a instrução formal. Eu estava falando para as meninas lá na sala, na antessala, dizendo que quando eu vi minha mãe se alfabetizar, e simplesmente alfabetizar, não é adquirir instrução, eu já sabia ler. E isso certamente foi marcante para que eu fosse para a docência, porque para mim isso é muito vívido na minha memória, da minha angústia de pensar, mas como que uma pessoa adulta não sabe ler e eu já sei ler? Então, toda a minha ancestralidade de mulheres negras, de mulheres analfabetas e do trabalho doméstico. Porque, nesse país, o lugar social da mulher negra é do trabalho doméstico. Não por acaso, quase 70% do universo de mulheres trabalhadoras domésticas são negras. Lógico que tem também mulheres brancas, mas predominante mulheres negras, até porque o trabalho doméstico no Brasil é uma espécie de extensão, com algumas alterações, do que era o lugar da mulata, da mucama, lá na Casa Grande. Então, ela, nesse seu estudo, nessa sua pesquisa e na sua militância em relação à questão racial, a Lélia nos traz essas duas maneiras de ver o racismo, e traz a especificidade do racismo brasileira, que ela chama de racismo por denegação. Qual é a diferença? No racismo aberto, que é muito característico das sociedades, de algumas sociedades europeias, especialmente anglo-saxônica, ali você vê que as pessoas não negam o racismo. E esse racismo é o que a gente chama de racismo de origem. Você pode ser branca, de olhos verdes, de traços caucasianos, mas se a sua mãe, se a sua avó é negra, você também é negra, que é o racismo de origem. No nosso caso, é o chamado racismo de marca. Se eu tiver traços caucasianos, embora a minha ancestralidade toda seja negra, eu vou ser lida socialmente como branco. Então, nesse tipo de racismo aberto, que foi muito característico nos Estados Unidos, na África do Sul, que tiveram regimes formais de segregação, talvez seja até mais fácil enfrentar, porque ele está posto ali. No nosso caso, que é o racismo que ela chama por denegação, que é um conceito que ela traz lá da psicanálise, que a denegação é uma espécie de negação daquilo que a gente sabe que existe, que está ali como sintoma, mas que a gente oculta o tempo todo. Mas ele aparece na forma de sintoma, que é a exclusão, que é a violência com o negro. Nessas sociedades, ela diz, olha, aqui a gente tem um racismo disfarçado. Inclusive, o Florestan Fernandes ele faz um comentário muito interessante, que no Brasil tem algo que é muito sui generis. Tem racismo, mas não tem racistas. Agora mesmo teve uma pesquisa, não vou lembrar do instituto, que, sei lá, quase 90% das pessoas admite que no Brasil tem racismo. Mas pergunta para essas mesmas pessoas que responderam à enquete se ela é racista. Ela vai dizer que não. Então, tem o racismo, mas não tem ninguém racista, porque as pessoas não admitem. Você tem preconceito de ser preconceituoso, mas isso não ajuda a resolver o problema.
Não admitir que você é racista, não é? Isso não resolve o problema. E mais que isso, quando você se diz antirracista, eu vou sempre perguntar o que você faz com o seu antirracismo, porque antirracismo não é autodeclaração, né? Eu me autodeclaro antirracista, mas eu não faço absolutamente nada para enfrentar o racismo. Então, a gente vê muito essa particularidade. Qual é o problema? E, às vezes, as pessoas andam mais, não é menos pior, esse racismo que não é tão, inclusive, institucionalizado? Não é menos pior, não é, porque ele é deletério, tanto no sentido de impedir a construção de uma consciência racial, como foi justamente numa sociedade que não admite seu racismo, que uma tese como a do Freire, da democracia racial, foi incorporada não só pelo senso comum social, mas pelas instituições desse país, né? Pelas instituições oficiais receberam, né, e assimilaram a tese da democracia racial. Então, não é uma questão só de senso comum, né? E aí, isso é lógico, ela vai mostrar que isso é muito comum, especialmente nas sociedades que foram colonizadas, né, pela colonização luso-europeia, né? Essa questão da negação do racismo. Então, o racismo é essa chave de leitura, né, que permite, quando você entende os mecanismos de operação do racismo, você entende melhor o funcionamento da sociedade brasileira e do processo de exclusão. Lógico que esse processo de exclusão ele não vai afetar só negros, né? E aí vem também, né, a conta para o branco e pobre. Mas a gênese de exclusão é do sujeito negro. Isso vai acabar afetando também brancos e pobres, mas o processo histórico de exclusão é do sujeito negro. Ela faz, então, essa interpretação original, que não é só do Brasil, mas especialmente da América Latina, né, e ela traz essa construção de americanidade, né, do ameríndio, né, do indígena e do africano, para mostrar que nessas sociedades, especialmente aqui da América Latina, esse processo de colonização ele não foi aceito de forma passiva, né, como a história oficial nos mostra isso. A imagem do negro é de uma pessoa resignada, né, que apanhava no tronco, que só havia sofrimento e resignação. Apaga todo o processo de luta e resistência. E com essa categoria que ela cria, né, que é a categoria de americanidade, vai servir exatamente para mostrar, olha, tem outra possibilidade de conhecimento, de produção de conhecimento, que não é só o modelo hegemônico europeu, estadunidense, branco e masculino. Tem outros saberes tão importante quanto esse saber hegemônico, né, que nós damos o nome de ciência, né, de ciência europeia. Então, ela realiza esse deslocamento geográfico, porque o centro não é mais a Europa, e sim a África, é um pensamento afrocentrado, mas também um deslocamento epistemológico do modelo hegemônico para esse modelo que é tanto uma categoria, quanto também pode ser visto como uma metodologia, que é a americanidade. E isso vai servir para dar visibilidade, né, tirar dos escombros, tirar do apagamento o protagonismo do sujeito negro na construção sociocultural do Brasil. Então, aqui eu entro nessa categoria, né? Como eu falei, eu não ia me limitar a falar só da descolonização do feminismo, mas, ao falar da americanidade, nós vamos ver que ela alarga, como falou a Annalice, né, a concepção de um feminismo que é excludente, que é o feminismo hegemônico, que é branco, que é liberal e que é pensado apenas para um grupo de mulheres. Essa categoria de americanidade, embora a Lélia não falasse, não usasse a expressão decolonial, mas é uma abordagem decolonial, porque está indo contra ao colonialismo e à colonialidade, né, isso fica muito claro. E, ao adotar essa categoria, ela vai justamente recuperar, trazer da margem para o centro essa história de luta e de resistência, não só do negro, mas também do indígena. Por isso que é americano, né, que é a fusão do ameríndio com o africano. É uma resposta, né, uma forma de reação ao racismo epistêmico. Né? Racismo epistêmico aqui é tanto o apagamento de saberes, que não é o saber produzido pelo branco, mas é também o apagamento de pessoas negras que têm produção cultural.
né, que tem produção acadêmica, razão pela qual talvez aqui nenhum de vocês tenham lido a Lélia Gonzalez na graduação. E ela já estava escrevendo sobre isso década de 70, década de 80. Né? Aliás, se eu pedir para vocês aqui levantarem a mão, quantos de vocês estudaram autores negros na graduação e, às vezes, até na pós-graduação, eu posso afirmar que poucas mãos aqui serão erguidas. Né? E eu desafio vocês a me provarem o contrário. Isso tem um nome, isso é racismo epistêmico. A gente precisa, quando a gente não dá nome à realidade, nós não temos como enfrentar. Né? A gente só enfrenta uma realidade quando ela é nomeada. Como é que você enfrenta algo que você quer, você sabe nomear? Né? Então, é uma reação ao racismo epistêmico. É também uma proposta epistemológica que ela traz a riqueza de poder combater o racismo, o colonialismo e o imperialismo e os efeitos, inclusive, psíquicos disso, porque a Lélia também era uma estudiosa de psicanálise, né? Tem mais esse elemento na sua formação. Então, para ela, o núcleo, embora ela inclua a cultura ameríndia, a cultura indígena, mas o núcleo, para ela, é a cultura negra, para mostrar como a cultura brasileira, né, ela é herdeira da cultura africana, não só na língua, como eu falei, no português, né, mas nos nossos próprios gestos cotidianos, na culinária, na música, né, o samba, na capoeira, no candomblé. A riqueza da cultura brasileira, se nós olharmos muito atentamente, o legado é da cultura africana, mas nós fomos ensinados que nós somos de uma tradição, de uma cultura europeia, né, para poder apagar o protagonismo do negro. Então, com essas reflexões, né, ela, ao construir essa categoria de americanidade, né, ela está principalmente preocupada em mostrar como mulheres e homens negros na diáspora, né, que são retirado à força da África para cá, quanto também de homens e mulheres indígenas reagiram, resistiram contra a dominação colonial, que não houve resignação, né, que não houve passividade. Senão, talvez aquela teoria lá do João Lacerda, de 1911, seria se conformado. Né? Mas o que nós vemos hoje? Nós temos uma população brasileira de 56% de pessoas negras. Então, longe de se confirmar aquela teoria, isso não foi ao acaso, é resultado das lutas, da resistência. Essa categoria também possibilita, né, essa valorização e produção do saber daquele que é visto como subalterno, do que está à margem. Lógico que isso está muito distante do ideal que nós gostaríamos que fosse, de haver uma heterogeneidade na produção e difusão de saberes, mas é uma categoria que nos possibilita pensar que aquele que está na margem, ele também é um sujeito, ele não é só objeto, porque por muito tempo o negro, como ela diz, ele foi falado. Não é? O negro era objeto de estudo, né? Objeto do conhecimento. Hoje, com algumas mudanças, especialmente com uma presença maior de pessoas negras nas universidades públicas, em decorrência da lei de cotas, nós vemos alunos e alunas negras tornando problemas de pesquisas problemas que são, às vezes, atravessamento das suas próprias histórias pessoais, né? Problemas que os afetam historicamente. Né? E isso possibilita, então, essa mudança da margem para o centro. Aqui, no feminismo negro, tem uma noção que é muito cara, que chama interseccionalidade, né? Que é analisar o problema a partir da interseção de mais de um marcador da diferença, gênero, raça, classe, etnia, capacidade, se for uma pessoa com deficiência, né? Entre o tema do capacitismo, do nacionalismo, do etarismo. Então, essa categoria nos possibilita ver que, sobre o mesmo corpo, há um atravessamento de mais de um eixo de opressão. O que a gente muitas vezes não fala é que a Lélia foi uma das precursoras dessa categoria, embora ela não usasse o termo. Mas quando ela diz, olha, na medida que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, porque a divisão não é só sexual, né, trabalho para homens e para mulheres, mas é também racial, trabalho para mulheres brancas e trabalho para mulheres negras, ela diz, não é difícil concluir o processo, olha ali o termo que ela usa, tríplice discriminação. O que é isso, senão a interseccionalidade? Então, tanto a Lélia no Brasil,
quanto a Angela Davis, lá nos Estados Unidos, na década de 70, já estavam falando de interseccionalidade sem usar o termo. O termo só vem no final da década de 90, com a estadunidense Kimberly Crenshaw. Não é por isso que a Angela Davis fala, porque vocês precisam buscar feminismo negro, referência de feminismo negro fora do Brasil, se no Brasil você tem a Lélia Gonzalez. Então, ela já está apontando para isso. Né? Ela diz, enquanto raça, classe, sexo, assim como o seu lugar na força de trabalho. Então, aqui eu coloco, ela antecipa, né? Ela é uma precursora do termo, ela nem sequer, acho que não se familiarizou com o termo, porque ela morre em 92, 94, o termo é de 89, e ela já estava muito afastada, né, em razão da debilidade com a doença. Eu acho que ela não chegou a ser familiar a noção de interseccionalidade, noção essa que ela criou. Né? Ela também discute essa especificidade da mulher negra no contexto brasileiro, que é uma sociedade que, como eu disse, pensa a mulher negra sempre como um corpo. E aí tem o duplo, né, a dupla representação da mulher negra, que ou é a mulata, né, e é exaltada no momento do ano, né, especialmente no carnaval, mas é a imagem da mulher negra hipersexualizada, né, do corpo perfeito, ou então da empregada doméstica. Em todo caso, o que nós temos? A ênfase é um corpo, e não a uma capacidade cognitiva. Isso tem muita relação com uma construção da estadunidense Patricia Hill Collins, que ela chama de imagem de controle. A imagem de controle sobre a mulher negra no Brasil é essa dupla construção, ou da mulata ou da empregada doméstica. Né? Se você diz, olha, eu tenho uma audiência hoje com uma juíza, dificilmente você vai pensando que você vai encontrar uma juíza negra, porque está fora do escopo da nossa construção social a imagem da mulher negra cientista, jurista, inclusive política, né? Poucas mulheres negras na política institucional, porque, historicamente, foi essa representação social acerca da mulher negra. E, por isso, às vezes, até reações de surpresa, né? De uma mulher negra ocupando espaços que não foram os espaços construídos socialmente para nós. Né? Tem uma teórica paraense, professora Zélia Amador de Deus, que também todo mundo nesse país devia conhecer o seu pensamento, e eu fico feliz de ser contemporânea a ela, que ela diz que o corpo negro é um corpo insurgente, né, e tem que se impor nesse espaço, porque nós não vamos ser convidadas. A Analice e a Amanda não foram gentilmente convidadas para estar aqui. Né? Tem um processo de luta, né, de romper com estruturas que não são estruturas pensadas para nós. Já caminhando, então, para o final, a Lélia, então, aqui sintetiza qual é o lugar do negro nessa sociedade. Né? Primeiro, esse processo de feminização do trabalho precarizado, que é o trabalho doméstico. Só em 2015 que nós vamos ter uma PEC, que é a PEC da doméstica, que traz para as trabalhadoras domésticas os mesmos direitos que já eram, né, historicamente assegurados a todas as outras categorias. Por que demora tanto para a empregada doméstica? E que, ainda assim, né, o que está na lei não está no mundo. Né? Nós temos 75% das trabalhadoras domésticas na informalidade. Isso nada mais é, né, do que uma reverberação do que é o lugar da mucama, né, da mulher que trabalha sem direito, sem qualquer jornada, sem qualquer direito estabelecido. E aí, então, esse papel, né, da prestação do serviço dos trabalhos domésticos, que a gente ainda tem essa construção como se fosse da família, uma suposta proximidade afetiva para ocultar violações de direitos. Né? Porque, bem, se ela é quase da família, então não precisa ter jornada de trabalho, férias, 13º, porque é quase, mas tem o quase, né? É o quase da família. Né? E também essa visão sobre o homem negro, que é o objeto de perseguição. Tem estudos que mostram que de 10%, 10 homens que são abordados, né, numa abordagem policial, 8 são negros, né, então 80% das abordagens policiais é sobre o homem negro, que basta ser negro para já acender o alerta de que ele é perigoso. Né? E isso é uma construção também, inclusive científica, do Nina Rodrigues, da construção do negro perigoso. Né? E aí muito mais alvo da violência doméstica. Aqui, então, né, sintetizando, ela faz esse estudo, uma espécie de escavamento, né, de uma arqueologia
da tradição, da contribuição do povo negro, né, para que as pessoas negras hoje entendam qual é o seu papel nessa sociedade, que não pode ser mais o espaço da subalternização. A gente precisa ter atingido uma consciência racial ao ponto de entender a própria importância, né, a própria contribuição do sujeito negro, porque assim não restará dúvida de que o lugar do negro é central em uma sociedade, como eu falei, que com sangue, suor e lágrima ele ajudou a construir. E para uma construção de uma ordem jurídica, né, que é o que a gente almeja, uma ordem jurídica que prime por justiça social, é importante que os sujeitos que compõem o campo jurídico, né, e as procuradorias não poderiam estar distantes disso, tenham consciência objetiva do que é o racismo e dos seus efeitos deletérios. E que o racismo não pode ser uma preocupação apenas de pessoas negras, até porque o racismo foi criado por brancos, né, um problema criado por brancos. Aliás, primeiro se construiu o racismo para depois a categoria de raça, né, porque a raça era usada na biologia, né, para a classificação de alguns seres. Depois, a partir da construção do racismo, é que se usa a raça para não para diferenciar, né, mas para mostrar que há pessoas que são superiores, pessoas brancas, e que há pessoas inferiores que não necessariamente são negras, né, que o conceito de raça ele pode sofrer vários conteúdos. O cigano é raça, o judeu foi visto como raça, né, então não necessariamente o negro, mas quem é sempre o que é dominante, o que coloniza, o branco, né? Muda quem é o colonizado. Aqui eu trago esse excerto, acho que acabou não aparecendo ali, mas é uma citação da Sueli Carneiro, que é uma outra teórica negra, inclusive viva, né, e produzindo bastante, que ela diz: a elite intelectual, mas não só intelectual, né, mas também econômica, jurídica e política desse país, no começo do século XX, tinha uma só preocupação: quanto tempo levaria para esta mancha negra ser extinta? Aquela previsão lá do João Lacerda, que eu falei. Uns diziam que até 2015 essa mancha estaria extirpada. Nós somos sobreviventes. Vivemos e viveremos. Não só sobrevivemos, como agora estamos em ação. Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negros, somos a vanguarda das lutas sociais desse país, até porque somos os que fizeram para trás aqueles e aquela para os quais nunca houve um projeto racial e efetivo de integração social. Doravante, nada mais será possível sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Então, ainda não é o nível ideal de uma consciência racial e de luta, mas daqui nem um passo atrás, né? É sempre adiante, porque a gente sabe do nosso valor. E, para finalizar, eu trago esse excerto, que é um trecho do discurso que a Lélia fez na Constituinte. Em abril de 87, ela foi chamada a participar da subcomissão do negro e indígena, e aí ela traz, lógico, a necessidade de influenciar o Constituinte, e daí é que surge também, inclusive, algumas inserções que trata do povo negro na Constituição. Esse foi um evento histórico que estava Lélia Gonzalez e a professora Helena Teodoro, que era também uma intelectual negra, que ficou conhecido como Vozes Negras Autorizadas, né? Elas foram autorizadas a falar para o Constituinte. Se tiverem a oportunidade, leiam o discurso da Lélia na Constituinte. Aqui é só um trechinho, onde ela diz: nós negros tivemos que ir à luta sozinhos, inspirado muito pela nossa própria história, pela nossa história de resistência, de postura democrática, já em Palmares, no século XVII. Democrática do ponto de vista racial. Mas, de qualquer forma, nós nos unimos àqueles constituintes que, efetivamente, que são sensíveis às nossas denúncias, às reivindicações, porque, repito, não é com a mulher negra na prostituição, não é com o homem negro sendo preso todos os dias por um policial que o considera, antes de mais nada, suspeito, não é com a discriminação de mercado, não é com isso que se vai construir uma nação. Não há democracia com exclusões, com desigualdades sociais absurdas como nós temos no Brasil. E se há exclusão, há desigualdade que afeta
sujeitos brancos, mas, majoritariamente, basta olhar os grandes institutos e sérios institutos de pesquisas para ver quem são os mais afetados pela ausência de efetivação de direitos. Eu costumo dizer que, para o sujeito negro, a gente tem uma esquizofrenia no mundo jurídico, né? Direitos constitucionais para brancos e ricos e direito penal para o sujeito negro. O sujeito negro ele vive à margem de direitos, até que ele cometa um crime. Aí o Estado alcança ele. Então, esse discurso é muito emblemático e, lógico, ali ela estava sendo muito eloquente para sensibilizar o Constituinte, porque era o momento, né? Era a hora de sensibilizar, por isso que ela diz, nos referimos àquele Constituinte que é sensível às nossas questões. Aqui eu trago essa foto dela, que eu acho uma das fotos mais lindas da Lélia, né? Essa mulher linda, incrível, cheia de vida, que, infelizmente, morreu tão cedo, aos 56 anos de idade. A produção dela toda se concentrou de 74 a 90 a 92. Né? Então, é isso, e muito obrigada pela atenção. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a Amanda pelo convite de estar aqui. Até falei para ela, Amanda, será que eu devo estar aqui, né, nesse lugar? Mas estou aqui num lugar de escuta, de ouvir, de aliada. Né? O Isaura deve estar por aí em algum lugar, sempre fala isso, né, Isaura? E estou com a cabeça assim, efervescendo assim, de tantas coisas que eu gostaria de falar. Eu vou tentar fazer um comentário e a gente tenta passar para quem quiser também, né? A ideia é a gente ter uma roda de conversa agora, né, poder trocar. Mas a primeira coisa que está me vindo à cabeça agora é a gente pensar o quão simbólico é a gente estar tendo esse evento aqui hoje, nesse prédio, que é um dos prédios mais antigos do colonialismo brasileiro, construído por escravos, né, por pessoas negras, e a gente está podendo fazer esse resgate da Lélia Gonzalez, né, da maior pensadora negra brasileira, que, como a Sandra trouxe, né, nesse racismo epistêmico, veio sendo apagada, né, não só a sua figura, como sua obra. Eu mesma, quando comecei a estudar esses temas, eu tive a sorte de ter sido aluna da professora Tula Pires, que nos apresentou, né, a Lélia antes de apresentar a Simone de Beauvoir, né, nos apresentou a Lélia antes de apresentar outras autoras. E aí poder estudar o feminismo por esse outro olhar, realmente a gente vê que existe um apagamento, né? Um apagamento muito grande de toda essa obra e de todos esses ensinamentos e esses estudos ao longo desses anos todos. E uma coisa para mim assim impactante foi que eu me lembrava de falar com várias pessoas assim, mas você conhece Lélia? Você já ouviu Lélia? E a pessoa, não, Angela Davis, Bell Hooks, né, Patricia Hill Collins, e Lélia não. Né? E Sandra trouxe isso muito bem, né? Precisa vir uma pessoa de fora para validar, né, uma pessoa como ela, como foi o caso da Angela Davis. Né? O que vocês vêm estudar comigo, se vocês têm uma pessoa tão melhor do que eu para falar sobre esse tema? E uma coisa que eu queria falar, assim, então, para fazer um link assim, para a gente passar, para outras pessoas poderem falar também, pegando um pouco do que a gente falou no início, né, a Nathalie trouxe, né, mais uma pesquisa aí que a gente está tentando levantar dados, né, sobre as procuradorias no Brasil todo. A Sandra falou dessa pesquisa que foi feita agora recentemente, eu até fui pegar aqui, e aí você vê que a conta não fecha, né, porque 81% disseram que tem racismo no Brasil. Só que só 11% disseram que são racistas. Né? Então, alguma coisa está errada. E esse número também foi muito impactante, eu não peguei aqui tudo, mas ele varia entre as mulheres negras, passando por aquela base que a Sandra colocou, chegando até o homem branco mais velho. Né? Lá na ponta da pirâmide desse homem branco mais velho, o índice foi o menor daqueles que consideram que tem racismo. Né? E as mulheres negras, onde o índice foi maior. Então, isso também é muito significativo. E a Lélia, eu estava relendo, né, uns textos da Lélia esse final de semana, para esse evento de hoje, e eu comentei isso com a Sandra também, como parece que ela escreveu isso hoje de manhã.
textos da década de 70, 80, né? E parece que foi escrito ontem, de tão atual, né? Que são denunciando todo esse racismo e trazendo também a questão, né, da interseccionalidade, ainda que não com esse nome, muito à frente do que veio depois a ser concebido, né, pela Kimberly Crenshaw. E a própria Patricia Hills Collins, ela fala também, ela exalta, né, no livro dela, Interseccionalidade, ela exalta o trabalho do movimento feminista negro no Brasil, e ela fala que aqui ainda havia algo que lá não havia, que era a ditadura, né? Era como Sueli Carneiro, como Lélia Gonzalez, foram capazes de trabalhar esse tema, de trazer isso para o debate em meio a uma ditadura muito sanguinária, né, que tinha uma repressão muito grande, que negava, né, o racismo, né, no Brasil. Então, isso também é um fator que é importante a gente ressaltar. E aí, trazendo a questão dos dados, a Lélia falava isso num dos textos, né, que ela foi pesquisar o censo de 1950, não tinha dados sobre a população negra. O censo de 60 também não tinha. O censo de 70, que foi até onde ela tinha chegado no texto, também não tinha. E a gente tem falado muito sobre isso, como é importante a gente ter dados, né? A gente ter dados para a gente, embora a gente, como foi falado, né? Se a gente for na rua, se a gente for em frente a uma escola pública e a uma escola privada, e ficar ali meia hora, eu sempre falava isso para o meu pai, quando ele negava a questão das cotas, né? Eu falava, pai, vai ali em frente à escola Aurelino Leal, que é perto da minha casa, que é uma escola pública, fica ali na hora da saída e observa o público que vai sair. Agora vai ali na escola da Isabela e da Clara, minhas filhas, e observa o público que vai sair, numa escola particular, né? Então, apesar disso estar tão patente, é muito importante que a gente tenha esses dados, né? Seja em nível nacional, para a gente trabalhar políticas públicas, não tem como a gente trabalhar políticas públicas sem dados e sem ter esse marco teórico da interseccionalidade, para a gente poder, como a Sandra pontuou, se a gente não nomeia uma realidade, ela não existe, né? Então a gente precisa que isso esteja posto. E aí, trazendo um pouco aqui a brasa para a nossa sardinha, né, como é que é importante que a gente faça essas pesquisas dentro da nossa instituição e que a gente responda, que a gente enche o saco do amiguinho para que ele responda também, porque isso vai trazer para a gente um quadro que a gente já tem visto, né? Várias pessoas, por exemplo, responderam na nossa pesquisa do gênero, que só se deram conta que estava sofrendo assédio quando foram responder a nossa pesquisa, que já tinham sofrido algum caso de assédio. A gente teve questões também em relação à orientação sexual e também no trabalho que vem sendo feito pela Comissão de Combate ao Racismo, também isso é colocado, né? Então, como tudo isso aí combinou, né, com essa tarde que a gente está tendo aqui de reflexões. Então, eu coloquei aqui um monte de coisa, né? Um monte de comentário, eu não fiz uma pergunta exatamente, mas eu acho que seria importante, se pessoas quiserem falar também, que a gente possa fazer uma rodada, né? Antes de passar para a Sandra. Bom, eu não ia falar de novo, não, mas eu queria só agradecer. Assim, eu fiquei encantadíssima com a sua fala. Eu acho que foi assim um tapa na cara da gente, né? É sempre muito difícil e doloroso falar sobre as questões de racismo. A gente sabe onde dói, a gente tem filhos pretos, negros, e sabe que dói, sabe que se tornar negro dói, é doloroso, é um processo difícil, tem muito a se vencer, romper privilégios do pacto da branquitude, saber até que ponto, até que página os antirracistas estão dispostos a ir para poder ajudar nessa luta. Então, assim, eu só queria mesmo fazer esse comentário para agradecer, que foi brilhante, brilhante a sua exposição. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o microfone está aqui à disposição. Essa é a hora. Também quero parabenizar. Sua palestra foi impecável e potente, tocou muito, e muito agradecida pela oportunidade de ouvi-la. Mas, Sandra, assim, do que você falou, seria correto eu afirmar que a Lélia trouxe para o centro da construção da identidade, né,
do Brasil e da América, né, porque ela alargou todo esse conceito, a mulher negra? Sim, porque ela até mostra que as ciências sociais da época dela, e que não mudou tanto, né, não se dava conta de pensar a forma que a mulher negra estava incluída na sociedade. Porque se falava da exclusão, não é uma exclusão, mas é uma inclusão pela subalternização. O espaço que ela ocupa é o espaço da subalternização. E ela é a primeira teórica a lançar luzes sobre isso. Dizer, não, a mulher negra está incluída assim, na sociedade. O problema é a forma que ela está incluída, porque é sempre no espaço de subalternidade. Se ela alcançou o objetivo dela de dar essa centralidade, isso é uma outra questão, mas ela problematizou e mostrou qual é o espaço que ela ocupa. E basta a gente olhar, a gente pega, por exemplo, esse estudo que o CNJ fez sobre o censo, né, do negro no poder judiciário. Você vai ver ali uma subrepresentação de sujeitos negros, mas nessa subrepresentação, esse universo ainda é masculino. São poucos homens negros nas carreiras jurídicas. Quando você vai olhar a mulher negra, menos ainda. E, muitas vezes, o estudo é o sujeito negro. Mas aí não dá para falar de forma homogênea, porque a Sueli Carneiro fala muito isso. Quando o problema melhora para a raça, quem vem primeiro? O homem negro. Quando melhora para o gênero, quem vem primeiro? A mulher branca. De todo modo, a mulher negra está sempre na defasagem, né? Está sempre no processo de luta para conseguir espaços melhores. E aí, no nosso caso, historicamente, a gente ainda tem essa representação social, ou o termo que a Hill Collins chama de imagem de controle, que isso é naturalizado. A exemplo disso, Annelise, quando chegou um grande número de médicas cubanas no Brasil, naquele primeiro programa Mais Médicos, e aí tinha uma jornalista aqui no aeroporto, no Rio mesmo, que disse, nossa, parece um bando de empregada doméstica. Elas não parecem médicas. E o que é parecer uma empregada doméstica? O simples fato de ser negra. E isso, até então, isso não era problematizado. E a Lélia traz essa centralidade, né? E especialmente esse fenômeno da feminização da pobreza, né? Que é a mulher negra. Está aí os dados agora, né, que a gente já tem, pós-pandemia, quem são os sujeitos mais afetados, né? São as mulheres negras. Quem são, qual é o maior percentual de famílias dirigidas por mulheres? As famílias dirigidas por mulheres negras, né? Uma pessoa só dirigindo a sua família. E de forma precarizada, porque ou é com trabalho doméstico, no máximo na informalidade, com diárias ou com programas de transferência de renda. Por isso que a gente precisa defender, nesse país, os programas de transferência de renda, porque as maiores beneficiadas são as mulheres negras, que são chefes de famílias, e que não têm... E mesmo quando tem escolarização, o ingresso no mercado não é tão imediato. Tem um estudo da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e a DPU, mostrando que a saída das pessoas negras das universidades, a partir do acesso pelas cotas, não significa o ingresso no mercado. E quem entra primeiro? Homens negros. Então, de todo modo, as mulheres negras ficam sempre na defasagem, né? Isso não é uma questão de bairrismo, porque eu sou uma mulher negra e estou ressaltando. Eu até nem gostaria que essa fosse uma realidade, mas é uma realidade, né? E por isso que precisa ser um tema a ser enfrentado. E aquela frase da Davis me parece que é muito lógica. Se quem está na base sobe todo mundo que está acima. Se as coisas, se a situação melhora, né, socialmente, economicamente, politicamente para a mulher negra, vai melhorar para todo mundo, né, porque ela é que está na base. E aí, lógico, como é um tema também, né, um evento em alusão ao Júlio das Pretas, a gente precisa deixar essa inquietação para, quando você pensar na mulher negra, entender que ela é o sujeito mais afetado por todas as formas de exclusão, né, e de desigualdade.
Não sei se te respondi, né? Muito. Pela sua resposta, eu percebi que eu aprendi com a professora. A minha afirmação estava correta. Lógico que é um desafio falar da Lélia em tão pouco tempo, né? Acho que a gente passaria aqui manhã e tarde falando e não esgotaria, porque tem muita riqueza, tem muitas contribuições. Então, para mim, foi muito desafiador sintetizar e trazer aquilo que talvez fosse mais relevante, né, para a plateia. Quer falar alguma coisa? Não, alguém tem mais perguntas? Parece até que eu pago para ficar aqui na frente. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a senhora de ter vindo aqui no Rio, porque parece que, depois da pandemia, todas essas movimentações, tudo ficou meio virtual, né? Todas essas então, assim, imagina a movimentação de vir lá do Pará para aqui para o Rio. Nosso país é muito grande, né? Então, queria muito agradecer que a senhora veio aqui falar sobre a Lélia Gonzalez para a gente. Eu aprendi muito aqui com a sua palestra. Eu não queria, assim, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer mais uma colocação. Que quando a gente pensa a maneira com que a nossa sociedade, nossos valores e a estrutura da sociedade é formada, ela é formada a partir de uma perspectiva do branco, e principalmente para atender às necessidades do homem branco, né? Então, quando a gente pensa na forma até do trabalho, de como que a gente trabalha, jornada de trabalho, se você for botar na ponta do lápis, é quase que impossível você, sendo uma mulher que trabalha, dar conta de todas as outras funções, principalmente. E se você coloca como uma mulher negra, às vezes periférica, ainda tem um tempo de deslocamento, e isso vai reverberando em inúmeras camadas das nossas problemáticas sociais, assim. E aí, isso é uma questão que me inquieta muito quando eu vou pensar em todas as... Até quando eu sento para trabalhar, e eu fico pensando que tudo ali é conformado para atender uma lógica que é uma lógica branca e uma lógica masculina, né? E aí, como uma pessoa que trabalha, sei lá, quase 14 anos na procuradoria, e a gente invariavelmente trabalha com política pública, às vezes no final da política pública, quando deu errado, e aí as coisas vêm para cá. A gente vê o quanto a questão, essa entidade chamada mulher negra não é considerada quando as políticas públicas são forjadas, né? Então, desde deslocamento, desde metrô, quer dizer, a gente tem uma cidade que evoluiu pouquíssimo em termos de metrô, né? De segurança pública, então, e de saúde, de educação, tudo o impacto na vida das pessoas negras, das mulheres negras, das crianças negras, sempre é muito pesado. E a gente viu, durante uns anos, aí, desde 2015, uma deterioração dessas políticas públicas, né? Um soerguimento da lógica neoliberal, e como a nossa luta de pessoas interessadas em mudanças sociais verdadeiras tem que ser constante. Quer dizer, a gente não pode dormir por um minuto, porque senão vem uma reforma trabalhista, vem uma reforma administrativa. Quer dizer, se você reduz o tamanho do Estado, quem vai sentir não é o morador do Leblon, se você diminui o tamanho do Estado. Quando você diminui o tamanho do Estado, você diminui
você diminui os serviços prestados às pessoas que realmente precisam de serviços públicos, né? E aí é essa consideração que eu acho que a Lélia, ela inspira muito a gente pensar nessas questões que é realmente olhar o mundo através da perspectiva de uma mulher negra, apesar de muitos de nós aqui não sermos mulheres negras, mas ela convida que a gente coloque essa lente e pense na sociedade a partir desse prisma. Como é o seu nome? Aneise. Tá. Aneise. Então, por isso que eu comecei, Aneise, parabenizando a PGE, né, de parar uma tarde, de fazer um evento para ouvir sobre uma mulher como a Lélia, né, porque daí, certamente, são sementes jogadas nos terrenos, né? Vai cair em algum terreno mais fértil, vai nascer uma sementinha, vai cair semente num terreno árido que não vai brotar. Mas, se a gente for pensar sempre em revoluções macro, a gente não muda a realidade. Nós temos que pensar em micro-revoluções. E aí, certamente, alguém aqui nessa tarde, né, já vai sair com uma mínima mudança de mentalidade ou com alguma inquietação. E eu fico muito feliz de ouvir uma procuradora falando, né, da forma que você fala, inclusive pensando de que as cidades elas não são feitas, elas não foram pensadas para o sujeito negro, mas especialmente para as mulheres negras. Porque nós vimos uma transição, né, da senzala, depois da senzala, os mocambos, depois as favelas e as periferias, para onde foi empurrada a população negra. Lógico que, nesse processo de empobrecimento, pessoas brancas e pobres, mas é um projeto pensado para pessoas negras. E se isso inquieta, né, se isso inquieta quem tem a mínima possibilidade de contribuir com mudança, a gente já se dá por satisfeito, né? Porque eu penso, a primeira mudança é a mudança de consciência. Porque, se eu não vejo isso como um problema a ser enfrentado, essa realidade não se altera. Mas, se isso começa a me inquietar, a me angustiar, né, e entender os mecanismos de operação, isso, então, sinaliza para mudanças que elas não vêm a toque de caixa, que talvez não sejam para a minha geração, mas que seja para a geração dos meus filhos, dos meus netos, porque nós já estivemos em lugares piores, né? A primeira lei de educação desse país, que é uma lei do Império, ela vetava literalmente, não precisa de nenhuma hermenêutica ali, é uma vedação literal do acesso da pessoa negra na escolarização. Tanto o negro dito ingênuo, que era o que nascia já liberto, quanto o negro liberto. Ele, tal como está na lei, né, o tuberculoso e com outras doenças contagiosas, ele não poderia acessar a educação. A universalização na educação básica desse país é da década de 90. Isso significa que, até a década de 90, crianças pobres e majoritariamente negras só ingressavam na escola com 7 anos, já para alfabetização. Essa foi a minha realidade. Eu lembro da minha primeira entrada numa escola. Meu irmão mais velho já estudava, que a gente esperava, né? A cada ano, quem completava 7 anos começava a estudar. E eu era a terceira, então eu já tinha 2 irmãos estudando, e eu almejava completar 7 anos para eu ir para a escola. E aí, antes disso, antes dos 7 anos, o meu irmão pediu, escola no interior, sou do interior do Pará, né, depois que fui morar em Belém, e o meu irmão pediu para a professora para ele me levar, porque eu perturbava tanto para ir à escola. E aí, como todo mundo se conhece no interior, né, ela permitiu que ele me levasse. E eu tenho, assim, uma imagem para mim que é indelével. Acho que mesmo que eu tenha Alzheimer, eu não vou esquecer daquela cena. Era uma mesinha, nós sentamos juntos, né? Eu sentei na mesinha com ele, e quando eu via aquela professora, era giz, né? Que depois se tornou até problema de saúde, né? E aquela mulher escrevendo com giz o desenho, né, da letra, aquilo para mim era algo mágico. Como é que saiu uma letra daquilo ali?
Então, acho que o meu fascínio pela educação está muito ligado a isso, a esse anseio, né, esse desejo de estudar. Mas aí, meus amigos com maior poder econômico, vizinhos, já ingressavam com 2, 3 anos. Eu esperei até 7 anos. Você imagina quanta perda de habilidades, talvez nem tanto cognitiva, mas também cognitiva mais motora, né, afetiva, o comprometimento de uma criança que entra na escola apenas com 7 anos. Essa é a minha realidade. Né? E, lógico, também de crianças brancas e pobres, mas, majoritariamente, crianças negras e pobres, porque a escola não foi um espaço pensado para nós, sujeitos negros. Né? Depois, lógico, não tem como você excluir, mas quais são as escolas que estão disponíveis para nós? Né? Então, fico muito feliz, né, de que talvez isso, de alguma maneira, inquiete vocês a pensar na realidade, né, com a lupa de uma mulher negra, que é a que sofre as maiores opressões, e da importância de pensar políticas públicas interseccionais, que você não considere só o gênero, mas gênero não está separado de raça, gênero não está separado de classe, gênero não está separado de capacitismo. Daí, quando a gente pensa na mulher, não existe a mulher, né? Existe mulheres no plural, negra, indígena, quilombola, ribeirinha, trans, refugiadas, e que as políticas públicas para mulheres precisam considerar essa universalidade de mulheres, e não a mulher, que quando eu penso a mulher no singular, eu estou me referindo, inevitavelmente, à mulher branca, né, e não às outras mulheres que não se adequam, né, que não se encaixam na moldura da mulher branca. Tem só mais uma pergunta, não? Quando a professora agora se referiu que a luta, né, do feminismo não pode ser dissociada da raça, da classe social, me veio à memória uma anedota, né, que a Gandra Quilomba fala, né, que a mulher negra se diz, sou uma mulher negra. A mulher branca diz, sou uma mulher. O homem basta dizer, sou uma pessoa. Então, para a mulher negra, não basta o feminismo. O feminismo tem que estar acoplado à questão racial. É pouco para a gente. Sim, é pouco para a gente. Na verdade, eu já pude prestigiar outras palestras da professora Sandra, e é sempre fenomenal. Mas, na verdade, a minha pergunta se encaixou justamente onde vocês pararam. Para mim, sempre foi uma questão imensa, quando ainda na pré-adolescência eu comecei a estudar o feminismo, e era algo que eu não encontrava, sabe? Para mim, sempre era uma lacuna, porque o feminismo que é exposto para nós, o feminismo que está na mídia, o feminismo que, pelo menos por uns anos atrás, né, era sempre esse, majoritariamente branco, elitista, e eu não me encontrava nisso, né? Poxa, nortista, né? Não tinha esse link. E foi quando, na verdade, eu entrei em contato, primeiramente, com Angela Davis, e aí, consequentemente, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que tudo isso foi se ampliando, né? Só que até hoje, para mim, ainda é muito difícil eu me autoafirmar feminista, justamente por todas essas lacunas quando a gente estuda as primeiras ondas do feminismo, né? Então, é uma pergunta, na verdade, para a professora Sandra, mas também para todos vocês. Essa autoafirmação do feminismo, claro, com todas essas interseccionalidades, para mim ainda é meio confuso, não o entendimento, mas sim essa noção de pertencer a ele, sabe? Então, por exemplo, há muitas palestras que a Angela Davis também fala que ela não se autoafirmava feminista, mas sim uma mulher da militância, né? Uma mulher que está linkada a isso. Então, eu queria... Essa é a minha pergunta, basicamente. A partir de que momento o feminismo... A gente se encontra no feminismo, né? Claro,
apesar de todas as referências, para mim ainda é muito. Como é o seu nome? Ana Carla. Ana Carla, fico feliz que você já tenha me ouvido em outro momento, né? Mas olha, Ana Carla, eu não sei se a gente precisa necessariamente se autodeclarar feminista. E a partir de que momento? Eu acho que é um momento bem basilar de quando você, inclusive tem mulheres que não se dizem feministas, mas elas são tão engajadas com o feminismo, ou muito mais do que algumas que se autodeclaram. O momento inicial é quando você pensa que você quer viver numa sociedade que você tenha os mesmos direitos, que você seja respeitada da mesma forma que um homem, que você ganhe o mesmo salário que um homem ganha, exercendo as mesmas funções, que você tenha o mesmo acesso à política institucional que os homens tenham, que você não tenha medo de andar numa rua escura e de que o seu corpo vai ser instrumentalizado, né? Vai ser coisificado. Eu acho que a partir do momento que você pensa dessa maneira, embora você não se enquadre em nenhum do feminismo, porque não tem feminismo no singular, e sim no plural, você já é uma feminista. Porque feminismo é isso, né? É uma teoria crítica, social, uma filosofia que luta principalmente para uma sociedade que não haja assimetrias de gênero. Por isso que eu acho muito estranho quando algumas mulheres falam, olha, eu não sou feminista, eu sou feminina. Sim, mas o seu direito de ser feminina, né, e de ter a sua particularidade de mulher respeitada só existe porque algumas ativistas feministas lutaram por isso. Mas, ao fim e ao cabo, você não precisa se enquadrar em nenhum dos feminismos, né, porque, às vezes, tem sempre algumas lacunas. Mas, pelo menos para mim, Sandra, o feminismo negro responde às minhas angústias. Bom, gente, então vamos encerrar o evento. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. De fato, eu acho que a gente vai sair daqui diferente de que entramos. Muito obrigada. Boa noite para vocês.